pessoal, tudo bem? Feliz ano novo para todo mundo. Começamos o mês de janeiro e o ano de 2022, né? O nosso calendário gregoriano, que é a contagem do tempo, geralmente igual para todos nós, então a gente padronizou no calendário gregoriano, mas essa contagem de tempo também ela é bem subjetiva, né? A gente linearizou o tempo, né? Organizou, que precisa ter uma certa organização mesmo, porque senão ia ser uma confusão, ia ser uma zona. Mas vocês sabem que o ano novo, para nós astrólogos, começa dia 20 de março de 2022, de fato, quando a gente inicia o signo Áries, que é o primeiro da roda zodiacal. Então a gente ainda tá no transbordar do furacão, no borbulho do caldeirão da sopa. Então assim, não saímos ainda do ano venusiano. A gente vai adentrar o ano de Mercúrio, mas a gente ainda não entrou. Quem já viu minha previsão, eu falo um pouquinho desses 3 meses, depois a gente adentra, né? Eu falo assim geralzão, mas as previsões são bem legais, porque dá pra gente ter um panorama do que vai assim ser mais importante, mais intenso para cada signo. Então lembrando que se você não viu ainda a previsão geral do ano para o seu signo, acessa aqui em algum lugar que tá aqui no canal, tá? Mas vamos lá, energia do mês de janeiro para todos nós. Gente, janeiro vai ser intenso, como eu falei, a gente tá no meio, assim, no ápice de um monte de mudança. A gente passou por 2 eclipses aí, novembro, dezembro, que foram intensos. Portanto, a gente ainda segue no céu muitas mudanças e um ritmo acelerado. Então a gente vai começar janeiro já assim, ó, pá. No dia 2, a gente já tem uma lua nova em Capricórnio que vai dar um pedala Robinho em todo mundo, falando assim, vai, porque Capricórnio está ligado a Saturno e pede que a gente tenha responsabilidade nas nossas ações, nos nossos projetos, que a gente pise o nosso pezinho bem calcado na terra, sai, né, da lua ou da onde cada um tiver. Então acabou o primeiro dia do ano, que é um dia que a gente tem um certo descanso, que a gente ainda tá um pouco desconectado, tá um pouco de ressaca, sei lá, e já no dia 2, independente se você tá ou não de férias, já é um dia que vai te coçar, vai te dar um ciricutico de começar a querer realizar alguma coisa, de pensar alguma coisa, porque Saturno tá em Aquário, a gente vai começar a querer planejar a vida. Então, se você não descansou e se você não tem mais ou menos organizado a sua rotina, aproveita a primeira semana do ano para fazer isso. A lua nova em Capricórnio vai exigir que a gente se organize, né? Tenha em foco e concentrado o que a gente precisa fazer, tá? Outra coisa, outra mudança que a gente tem em janeiro é a mudança do eixo kármico, que sai de Gêmeos Sagitário e finalmente entra de vez no eixo Touro Escorpião. Então, é um chamado kármico para que a gente literalmente comece a construir algo que tem a ver com o que a gente é, para que a gente trabalhe nossa criatividade, nosso senso de individualidade para um coletivo. Então, também não é só a questão não é um senso de egoísmo, porque Urano está em Touro. Então, entramos nesse eixo Escorpião Touro, no eixo nó do norte e nó do sul, que pede com que a gente concretize, coagule, materialize os nossos sonhos. Aí vem uma lua nova em Capricórnio e fala: o que você está fazendo da sua vida? A vida é muito curta para a gente fazer coisa que a gente não gosta. Então essa é a mensagem do mês de janeiro. Acorda se estiver dormindo, desperta para a vida, porque essa lua nova no grau 12 em Capricórnio no dia 2, ela mexe com tudo isso, né? Sendo que a gente já tem um novo eixo kármico, a gente, né, muita coisa em terra, e Saturno estando em Aquário ainda exige que a gente realmente se organize dentro de um coletivo, que a gente crie a nossa rede de conexões, que a gente tenha amigos, né, que possam nos auxiliar, amigos verdadeiros, não nada falso, né? Então tudo que é meio que falso pode estar ruindo mesmo nas nossas vidas, e a gente pode sentir assim o mês de janeiro como um todo super instável e trazendo pra gente mudanças e fazendo a gente sair da nossa zona de conforto. Seguimos dessa lua nova para a lua crescente, momento da gente expor os nossos projetos, da gente tentar encontrar meios. Por isso que é importante a gente ter uma rede de conexão de pessoas, de amigos. Então, mês de janeiro é um ótimo mês pra gente se articular. Se não tem trabalho, buscar trabalho, sabe? Fazer contato com pessoas, fazer novos amigos, né? Expor a carinha na janela, realmente fazer, porque Mercúrio entra em Aquário também e ativa essa força de Saturno, fazendo a gente ter compromisso com
aquilo que a gente está falando, de fato fazendo alianças que nos tragam segurança, estabilidade e enraizamento. Então é uma lua super forte, né, da gente ter uma disposição e capacidade de tanto aprender com alguém mais velho, com alguém que está ali nos ajudando, e também dar a mão para quem está chegando agora. Então uma roda, né? Isso é bem bonito. É o arquétipo do um ajuda o outro, da tal da corrente do bem. E só que a gente pode passar por momentos de teimosia, radicalismos, né? Achar que sabe tudo, não querer dar a mão para ninguém, mas querer que as pessoas deem a mão pra gente. Então a vida vai falar assim, olha, não funciona desse jeito. A lua crescente que a gente tem em janeiro, no dia 9, em Áries, que vai estar no grau 19, ela vai fazer um sextil, né, que é um aspecto positivo com Marte, que está em Sagitário. E isso vai dar, assim, um boom, né, muito fogo. Enquanto a gente estava ali organizando, estruturando, tava um monte de coisa em terra, ar, né, depois já entra essa lua crescente de fogo, agitando e dando um empurrão aí pra gente sair de qualquer tipo de situação parado, em dúvida ainda se a gente tivesse, se a gente ainda não tivesse organizando, tentando se movimentar para crescer, para realizar alguma coisa, essa lua crescente ela vai dar um empurrão. E se a gente não tiver Marte está em Sagitário, a gente precisa saber para onde vai. Não dá mais para ficar perdido, querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. É importante ter foco, coragem, iniciativa. E mesmo que seja difícil, mesmo que seja longo, mesmo que demore muito tempo, siga em frente, não desista. As metas e os nossos objetivos serão alcançados na mesma medida que a gente tiver persistência e coragem. Só que é importante a gente ter, assim, paciência, né? Cuidado com a agressividade, as impulsividades também, de tomar um rumo sem pensar e depois, quando você vê, para sair daquilo que você se enfiou, vai ser um transtorno. Então, pensa bem, porque essa lua que vai acontecer no dia 9 de janeiro é o bonde. Vai sair o bonde quando você vê você tá lá do outro lado, no Antártico, você fala, o que eu tô fazendo aqui? No Polo Sul. Não era isso que eu queria. Mas aí você já vai estar lá no Polo Sul com os pinguins, entendeu? Então, assim, pensa bem o que você tá fazendo. Cuidado com fanatismos, com intolerâncias, porque isso também tende a aumentar. Júpiter estará em Peixes, e se a gente não tiver um entendimento muito claro de que o importante é o amor, a autoconfiança, a fé, independente de classes, raças, religião, o mundo vai entrar numa nhaca forte. Felizmente, o que a gente mais vê hoje é intolerância, falta de fé, falta de amor, porque a religião sem o amor, pra mim, ela não serve de nada. Então, se a pessoa é religiosa, mas não consegue amar o outro só porque o outro tem cabelo verde, né? Então, sei. Minha opinião. Acho que toda pessoa que tem um pouquinho mais de consciência vai entender e vai concordar comigo. Então, não tem aqui nenhuma diferença. Cada um pode gostar do que quiser, mas é importante, porque Saturno ainda está em Aquário, essa comunhão entre as pessoas, independente da cor do cabelo, entendeu? Aí a gente tem uma lua cheia em Câncer no dia 17, que essa sim vai ser uma catarse, vai ser literalmente, se as pessoas não entenderam essa comunhão que eu tô falando, essa consciência do amor, da fraternidade, da família, além do sangue, porque a gente a gente é meio mafioso, no fim o ser humano é meio Don Corleone. Eu protejo os meus, quem tá contra mim eu quero mais aqui, né? Essa lua cheia que vai se opor ao Sol em Capricórnio, que tá conectado a Plutão, no dia 17, queridos, senhoras e senhores, vai trazer mudança, vai ter gente caindo do cavalo, vai ter gente que vai estar achando que tá dando um voo assim super incrível, porque Marte está em Sagitário, Júpiter está em Peixes, vai ter gente que vai achar que tá surfando na onda, quando de repente, mais que de repente, a onda vai sumir, desaparecer, a pessoa vai cair. Então, é muito importante a gente perceber que a construção, a realização daquilo que a gente realmente quer, escuta o que eu tô falando, os astros já estão dizendo, a comunhão, a troca, o que eu falei da corrente do bem, da gente se ajudar, da gente se tolerar. Tô falando que tem que amar o cabelo verde, gente, o cabelo rosa, o cabelo azul. Não, vamos se encontrar assim, num sentido de fraternidade quanto seres humanos. Não tô falando de ajudas de amor eterno, tolerância, respeito, independente do que o outro pensa. Isso é Júpiter em Peixes, a gente está entrando nesse ano que vai ser assim. Então essa alunação é um momento de tensão, instabilidades, mudanças bruscas, a gente pode não conseguir lidar com as nossas emoções, a gente pode literalmente cair do cavalo. Então,
crises pessoais, institucionais e políticas vindo à tona aí no dia 17 de janeiro, pá. No dia 20 a gente tem o Sol ingressando em Aquário, que vai mexer com mais crise social, com mais coisa, vai... O que acontece com o Sol? O Sol, quando entra num signo, ele mostra aquele significado. O signo é um significado, é uma consciência. Então o Sol, ele ilumina, vai mostrar o quê? Mas que se você tem amigo, você vai ficar mais fortalecido na sua comunidade. Se você é solitário, se você é um cara arrogante, intolerante, que não tem amigos, você vai se sentir muito mal nesse momento de Sol em Aquário, entendeu? E eu esqueci uma coisa extremamente importante aqui, que eu pulei, e agora eu vou fazer questão de voltar, que eu passei da lua crescente para a lua cheia, mas nesse meio tempo, por isso que a lua cheia também vai ser intensa, porque no dia 14, Mercúrio retrograda em Aquário. Faz um back for, como é que fala aí? Eu não sei falar inglês. Faz um voltando aí. No dia 14, quando Mercúrio entrar em retrogradação em Aquário e Saturno está lá e eles estão conectados, a gente começa realmente a ver que as coisas não vão ser mais tão rápidas, não vai ser tão fácil. E aí no dia 17 na lua cheia, por quê? Quem é que rege Capricórnio, galera? Saturno. E aí Saturno conectadíssimo com Mercúrio retrógrado, o que vai começar a acontecer? Problema nas comunicações, as questões profissionais, as coisas não funcionam, não andam, a internet não vai para frente, pode ter problema tecnológico, problema nos seus eletrodomésticos, queima tudo, problema... E Vênus já está retrógrada, que vocês sabem, está retrógrada desde dezembro. Não preciso nem ficar falando sobre isso. Então, quando o Sol entra em Aquário no dia 20, esse Mercúrio retrógrado também fica muito mais fortalecido com esse Sol. Então, a gente vai começar a perceber que a gente quer mais liberdade, que a gente pode começar a perceber que a gente pegou o trem errado e se arrepender. Seja numa relação, seja no trabalho, seja numa sociedade. Então, a gente vai precisar de ter aí do dia 14 até o dia 26, que é o tempo que Mercúrio vai ficar retrógrado, se reorganizar, repensar, voltar a querer ser aprendiz na história, ser mais humilde, refazer aí algumas posturas, repensar algumas atitudes, porque senão o caos na vida da gente vai ser intenso, vai ser grande, tá? A gente tem Marte entrando em Capricórnio dia 24 e a Lua minguando dia 25 em Escorpião. Então esse momento da Lua minguante, seguindo desse Mercúrio que volta à sua normalidade, e no dia 29, bem no finzinho do mês, Vênus também volta à normalidade, é um fim de mês, desse dia 24 para frente, com a ajuda de Marte, que está em Capricórnio, Saturno ganha força, porque o ser humano ele só vai aprender quando ele perder a coragem de fazer as coisas, de passar por cima do outro e tal. Então, quando esse Marte, a nossa força marciana, entra nos níveis de Saturno, a gente só vai conseguir avançar se a gente tiver sabedoria, se a gente tiver um certo poder e se a gente tiver o caminho das pedras. Se a gente não tiver, a gente vai ter que buscar. E buscar vai ter que ter paciência, porque quando Saturno põe a mão em alguma coisa, tudo é lento, tudo demora. Então, desse dia 24 para frente até o fim do ano, a gente pode ter que rever relacionamentos do passado, rever atitudes que a gente tomou, começar a ver planos, sociedades e projetos que ficaram para trás e retomar. Então, pode ser um bom momento a gente retomar essas coisas com esse Marte em Capricórnio e trazer essa renovação para a nossa vida. E aí, o fim do mês, janeiro, acaba com uma renovação de esperança e um estado de que as coisas que a gente foi agitado num liquidificador, tudo ficou, e aí as coisas começam a baixar porque a lua vai estar minguando. E a gente começa a ver o que sobrou, o que vai dar para consertar, o que vai dar para recuperar e o que não dá. E é isso, vai ser um mês intenso, como eu estava falando, haja fôlego, boa sorte para todos nós nesse primeiro ano que já chegando com tudo pra gente, tá bom? Um beijo para todos e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o mês de janeiro para o signo de Áries. Arianos, começamos o ano com uma lua nova em Capricórnio no grau 12, logo no dia 2, né? Isso vai ativar muito a sua vida profissional, vai te trazer mais vontade de buscar inspiração para renovar essa parte da sua vida, sem se perder muito em devaneios, assim, porque pode ser um momento que você tenha repensado muito, aí quando chega janeiro, essa lua nova, ela te coloca de novo num estado de tranquilidade para você abraçar as responsabilidades das quais você
você já se comprometeu, e pensar em planos futuros, porque logo depois Mercúrio entra em Aquário. E isso vai fazer com que você consiga pensar em novos projetos. Então você se organiza dentro da sua vida, do seu trabalho, as coisas que estão acontecendo, e começa a trazer uma certa criatividade, começa a se organizar para algo que você está querendo construir ou, enfim, realizar no futuro. Esse Mercúrio entrando em Aquário também renova aí seus grupos e seus amigos. Isso é um ótimo momento para você se expor, para você buscar aliados, né, para você fazer sua rede de contatos aí, seja para algo que você já está fazendo no momento, seja algo que você quer fazer no futuro, tá? Como Vênus está retrógrada aí e vai ficar praticamente o mês todo retrógrada, a sua capacidade de se relacionar até que tá muito boa, Ariana, porque ela não mexe tanto, ela não é sua, né, seu regente, mas ela é sua contraparte, né? Porque você é Marte, Vênus é sua contraparte, mas ela estando retrógrada em Capricórnio, as coisas no trabalho elas tendem a tem alguns obstáculos, algumas lentidões, mas isso acaba não sendo tanto um problema para você. Você consegue se organizar sem com que essa Vênus te atrapalhe muito, tá? Você faz com que seus aliados e as coisas que estão acontecendo no seu trabalho fluam, né? Você consegue também ter uma ótima consciência da sua vida financeira e do que você está querendo guardar para o futuro, o que você quer realizar no futuro. Então você consegue também ser bastante econômico, Ariana. A lua crescente que vamos ter em Áries no dia 9, isso fazendo um sextil ótimo aí com Marte que está em Sagitário, isso é muito bom, porque isso te leva a uma expansão mental, isso te traz uma possibilidade de uma promoção, inclusive até surpresas, né, que você não estava nem esperando, mas alguém pode aí te ajudar também numa definição de caminho, as surpresas chegando, te trazendo um pouco de alegria, ou você também planejando viagens ou novos estudos. Se você já estiver pensando ou realizando isso, esses estudos ou essas viagens vão te abrir a mente, vão te trazer uma ótima sensação. Então, um momento muito positivo para você, essa lua crescente, tá? No dia 14 a gente tem Mercúrio ficando retrógrado em Aquário, isso atrapalha um pouquinho os seus planos, aí a sua comunicação pode ficar um pouco mais confusa, os seus grupos, aí principalmente se você trabalha em equipe, pode ser um pouco mais desafiador para você lidar com as pessoas, mas pode ser também um ótimo momento para você ganhar fôlego, para você se organizar melhor e repensar seus projetos e planos pessoais, inclusive aqueles que você não está contando para ninguém, que ainda é segredo, tá? A lua cheia em Câncer no dia 17 pode provocar um pouquinho de conflito aí na sua vida familiar, uma certa desordem, então você pode ter algum tipo de problema doméstico ou literalmente problema no encanamento, problema na parte elétrica, alguma coisa acontecendo na sua casa ou com alguém na sua família que você acaba tendo que se reorganizar para se adaptar a uma nova rotina que você não estava esperando. Então, um momento mais chatinho do mês que você tem que ter bastante flexibilidade, tá? O Sol ingressa em Aquário no dia 20, isso fortalece muito seus sonhos, seus projetos, é como se você realmente chancelasse aí dentro de você ou conversando com as pessoas o que você realmente quer, e você pode tomar uma decisão aceitando ou não alguma proposta ou realmente se organizando melhor com as pessoas com quem você já convive, tá? Você começa a ver as coisas com maior complexidade, então, mas ao mesmo tempo a sua mente também está mais expandida, Ariano. Você está conseguindo ver novas visões de mundo, ter mais compreensão das coisas, enfim, estando mais flexível, você também consegue abrir seu leque de possibilidades, tá? Quando Marte entrar em Capricórnio no dia 24 e a Lua minguar no dia 25 em Escorpião, você realmente pode se desapegar aí de alguma situação difícil, tomar alguma decisão com bastante sabedoria e discernimento, porque vai ficar muito nítido para você o esforço que você tem que fazer para você conseguir o que você está querendo. E aí você pode realmente falar, não, é isso mesmo que eu quero, mesmo que seja difícil, ou não, eu não quero mais isso, é muito complicado, vou desapegar disso daqui, vou mudar meus objetivos e minhas metas. Mas seja como for, você tá com a faca e o queijo na mão para você conquistar seus objetivos, para você ir em frente. Então, de repente, é um momento de você fazer algum sacrifício para ficar com um senso de segurança, né? Então, você tá entre a segurança e a liberdade. Pode ser que seja um momento difícil, mas se você se equilibrar e colocar sua cabecinha no lugar, conversando com as pessoas com quem você convive, principalmente parcerias amorosas, se você tiver um relacionamento sério, você pode conseguir chegar num denominador comum, né? Numa decisão que seja bom para todos. Quando a gente
sai de Mercúrio retrógrado no dia 26, você consegue ter mais flexibilidade para se adaptar às circunstâncias também, né? Como se alguns problemas e algumas coisas começassem a sair um pouco e você também ficasse menos preocupado, tendo maior aceitação do que é e o que não é, né? Quem é que tá com você, quem é que não tá, tá bom? Vênus fica no movimento normal também no dia 29, isso fortalece bastante o seu equilíbrio interior e você pode sair, respirar um pouco mais aliviado, principalmente com questões de trabalho e de relacionamento. Você termina o mês de janeiro com muito mais consciência e com muito mais equilíbrio do que você realmente precisa e quer fazer, ariano, tá bom? Um beijo, ótimo mês de janeiro para você e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar com os taurinos sobre a energia do mês de janeiro. Pessoal, a gente começa o ano com uma lua nova em Capricórnio, dia 2, né? Essa lua, para os taurinos, ela vai ativar muito a sua necessidade de se acalmar, de se aquietar, de sossegar, de descansar, planejando as coisas que você precisa fazer no futuro, porque Mercúrio vai entrar em Aquário logo na sequência e Saturno tá ali também, tudo isso mexe muito com a sua área de trabalho, a sua área profissional, os seus contatos, suas parcerias, fornecedor, cliente, enfim, então todo esse lado pode estar sendo remexido. Então é possível que você esteja repensando planos e projetos, né? Que você esteja tentando colocar algo novo em prática, né? Realizando algo novo que está aí em maturação, em processo de maturação. Então é um momento de você ter bastante foco para que você consiga colocar toda a sua excelência, todo o seu conhecimento nisso. Caso não tenha nenhum projeto ainda, você está um pouco perdido, é o momento de você fazer um autoaperfeiçoamento. Então existe a possibilidade de novos cursos, de novos conhecimentos, de você conhecer pessoas novas, né? Então algumas coisas que podem trazer conhecimentos e aprendizados também. Outra coisa que logo nesse começo do ano é um ótimo momento também para você viajar e, como eu estava falando, descansar um pouquinho, tá? Taurinos, como Urano continua, né, em Touro, ele mexe muito com todos esses planetas que estão em Aquário. É importante você também perceber que às vezes a mudança pela mudança pode já estar sendo uma obsessão, né? Cuidado com o faniquito de você ficar sempre querendo mudar, sempre querendo fazer um monte de coisa. E essa lua nova em Capricórnio, ela te assenta, ela te ajuda a colocar suas ideias dentro de um foco, dentro de um plano, dentro de uma situação em que você não precisa ficar produzindo tanto, fazendo tanta coisa, né? Cuidado com a necessidade de você não firmar raízes, né? Não ter um direcionamento certo, não ter, enfim, tudo bem você fazer algumas coisas, você ter mais agora uma multiplicidade, porque esse Urano tá dando aos taurinos uma grande efervescência, né? Uma capacidade de ser mais livre, leve, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas esse janeiro traz aí a necessidade de uma firmeza, de uma sustentação. Então, ficar tirando para tudo que é lado, querer fazer várias mudanças, pode ser também não um momento adequado para isso. Isso só vai trazer estafa, só vai trazer cansaço. Então, chegado o momento de as expansões, as mudanças, elas continuam acontecendo, você continua sempre nesse processo de crescimento, mas às vezes as mudanças que já foram feitas em 2021, nesse momento elas precisam acalmar. Elas precisam ganhar corpo, né? Criar uma certa raiz. Então, às vezes é um momento só de você continuar com o que você também já está fazendo, tá? Fica aí, como eu tô falando com vários taurinos aqui, é importante que vocês tenham aí dicas para vocês refletirem. A lua crescente que a gente vai ter em janeiro, no dia 9, no signo de Áries, fazendo um contato muito forte com o regente dele, que é Marte, que está em Sagitário, vai ajudar os taurinos a sair da zona de conforto. Não que vocês estejam, né? A maioria já não tá, fala, nossa, mais um pouco de mudança, né? Mas é uma alunação difícil para vocês, porque você vai ter que ainda lidar com coisas que você tá jogando para debaixo do tapete, que você não quer resolver, que você não quer ver, mas é um momento de que algumas situações chegam no limite para uma resolução. Não é que tudo também ao mesmo tempo agora, senão a gente não aguenta, a gente não dá conta. Então a vida, ela vai trazendo coisas em doses homeopáticas, ainda que a gente tá sentindo que tá intenso, que tem muita coisa, é porque a gente tem muita coisa para mexer, e por isso que a gente tá sentindo que tá mais intenso. Mas é um momento de você olhar para dentro, buscar mais o seu autoconhecimento, taurinos, porque a gente sabe que não é todo mundo que tá nessa busca, alguns mais, outros menos, mas o autoconhecimento, ele é eterno. Então quanto mais a gente olha para dentro, mais a gente tem que olhar coisa para
para mexer, para arrumar, e é um momento de muito autocontrole. Então cuidado, que essa lua crescente em Áries pode te trazer uma impulsividade, uma certa agressividade, um certo radicalismo e uma teimosia, né, uma rebeldia. Então tudo isso pode vir assim e isso atrapalhar muito as suas relações. Por quê? Porque vai estar mexendo com seus medos, e aí naquele momento de você se comprometer, de você ter calma, de você criar raiz que eu tava falando, aí vem uma força assim, você não quer nada e acaba se auto-sabotando. Fica o alerta aí, tá? É uma lua de desafio para os taurinos. No dia 14 a gente tem a retrogradação de Mercúrio no signo de Aquário, e isso vai fazer com que vocês mergulhem muito para as decisões da vida de vocês no geral. O que que vocês querem no fim? Será que, né? Então, primeiro, momento de muito observação de si mesmo, observação da vida, dos sonhos, planos, né? É um momento de organização do novo que já está e do novo que vai vir. Se preparem, porque tem mais coisas a caminho vindo para vocês, tá? A lua cheia que a gente vai ter no dia 17 em Câncer provoca mudanças repentinas na vida de vocês. Algumas até já tinham sido planejadas, mas elas acontecem de uma forma meio que descontrolada. Pode ser um momento de muita atividade mental, de você ter que falar com muita gente, ter muita coisa para resolver, ficar assim dias com dor de cabeça ou querendo descansar o máximo possível, porque o nível de agitação pode aumentar, e você ter que resolver vários problemas inesperados, situações que algumas até talvez você já tivesse resolvido ou achado que tinha resolvido, porque Mercúrio está retrógrado, e aí você pode realmente se estafar, ficar nervoso e tal. Então o momento pede muita calma e muita prudência, tá bom? No dia 20, Sol entra em Aquário, ilumina muito essas questões, tudo fica mais fácil, a comunicação melhora entre você e as pessoas, né? Mercúrio e Saturno ficam juntos, então você consegue ganhar mais calma, mais prudência e mais observação, sem impulsividades, tá? Essa temporada aquariana do Sol em Aquário leva os taurinos à realização mesmo de novos projetos e novas oportunidades na carreira. Então, se você está esperando uma oportunidade, alguma coisa, aguarde, porque isso vem. Mas é preciso, como eu falei, enraizar, encarar novas responsabilidades e não ter medo, porque vocês são capazes, vocês já estão preparados. Quando Marte entrar em Capricórnio dia 24, talvez isso fique ainda mais claro para vocês, do quanto vocês podem e devem assumir um compromisso de longo prazo, sem medo de ser feliz. A Lua vai minguar no dia 25 em Escorpião, e é um momento bem importante também para a vida amorosa. É um vai ou racha, agora fica ou não fica, né? E as relações que podiam estar meio assim, que não estavam boas, tendem a realmente se dissolver. As que estão positivas ou as que estão começando, mas que têm tendência, mas que tem um bom entrosamento, elas tendem a se fortalecer. No dia 26, Mercúrio sai da retrogradação em Aquário, e Vênus, dia 29, também sai da retrogradação em Capricórnio, que Vênus está mexendo muito com os taurinos, porque é sua regente, né? Então ela ficou o mês todo retrógrada, tá desde dezembro, que a gente já sabe disso. Então essa saída de Vênus e de Mercúrio dos processos de retrogradação ajuda vocês a sentirem que as coisas estão mais calmas, que vocês estão menos ansiosos, que as questões estão se organizando e se materializando conforme o esperado até. Mesmo com um monte de coisa difícil que possa ter acontecido, vocês vão perceber que vocês se saíram muito bem, que as decisões, umas não muito boas, mas outras sim, foram as que tinham que ser feitas, foram as que tinham que ser tomadas, né? Então, o momento que vocês saem do mês de janeiro, vendo novos caminhos bem já definidos e com a certeza que vocês amadureceram muito, porque vocês tomaram decisões difíceis ao longo do mês, tá bom? Um beijo, bom mês de janeiro para todo mundo e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vou falar com os geminianos sobre o mês de janeiro de 2022. Chegamos no ano novo. Gente, janeiro começa com uma lua nova em Capricórnio, dia 2, no grau 12. Isso ativa muito a sua necessidade de resolver questões pendentes, né? É importante você tomar cuidado com a raiva, né? O autoritarismo, porque você vai estar com muita energia ambiciosa de querer resolver, um certo controle na sua mão, mas você precisa ter autodomínio do seu poder pessoal, geminianos. Você consegue seguir aí suas metas, seus objetivos, resolver suas pendências, mas é preciso ter uma certa calma, uma certa flexibilidade, tá? Cuidado com excesso de controle, algumas coisas acabam saindo um pouco do que foi planejado, até porque
Mercúrio vai entrar em Aquário na sequência e todo a sua vontade de fazer as coisas, seu controle, seu foco, sua obstinação podem sumir de uma hora para outra e isso acaba indo um pouco para o externo, quer dizer, você perde o seu controle de dentro de você e você começa a ter que demandar para as pessoas, para os grupos, para os amigos, para o, enfim, chefe, trabalho, família, enfim, que começam a te exigir a atenção. Então, para você conseguir ter calma, é preciso você respirar fundo, tá? Mas é um ótimo momento do mês para você resolver questões burocráticas, questões mais chatas e assumir aí suas tarefas e suas responsabilidades, principalmente com relação à parte financeira, tá? Cuidado com a falta total de foco. Uma coisa é ser flexível, conseguir ter jogo de cintura, tentar fazer a função multitarefa para fazer tudo um pouco, mas você não pode sair totalmente do seu foco, porque senão você vai sobrecarregar o seu mês inteirinho, tá? Principalmente com questões financeiras. Então, cuidado com os devaneios e as fantasias aí, tá? Sair totalmente da caixinha, ficar mais conectado com coisas que não tem muito a ver no momento, enfim. E aí degringolar, né? Então, o momento é muito importante você ter esse foco, principalmente financeiro. Por quê? Porque esse Mercúrio ele vai trazer para você projetos e sonhos que você tem toda a capacidade de realizar no futuro, mas você precisa ter autocontrole no presente. Então, provavelmente é um momento de você guardar um dinheiro, fazer um planejamento aí para ali na frente você realizar o que você queria muito. A lua crescente em Áries, que vai acontecer no dia 9, no grau 19, ela vai fazer um sextil interessante aqui com Marte, que está em Sagitário. Isso te ajuda muito, geminianos, a renovar suas amizades, né, seus grupos. Você pode começar a ter uma vida mais social, mais divertida, inclusive novas relações podem aparecer para os geminianos que estão solteiros, tá? Além disso, também para todos os geminianos, novas possibilidades de parcerias e sociedades. Então, para o trabalho também é legal, você pode ser convidado a fazer novos, né, fazer algum projeto diferente, alguma parceria, enfim. Então, é um ótimo momento nessa lua crescente em Áries para você assinar novos contratos, tá? Só cuidado com situações mal explicadas, cuidado com a impulsividade. Então, busque saber todos os detalhes e não assine nada sem ler. Também eu recomendo a mesma coisa para as relações que vierem com muito ímpeto, assim, com muita paixão, com muita intensidade. Cuidado que tudo que também vem assim num impulso tende, às vezes dura, às vezes não. Mas é sempre bom você saber onde você está indo, onde você está colocando seu coraçãozinho, tá bom? No dia 14, geminianos, o Mercúrio vai ficar retrógrado em Aquário. Então, se você não tomou decisões até agora, não busque tentar fazer isso agora, porque quando o Mercúrio entrar em retrógrado, vai mexer muito com o seu signo, né? Então, é um momento que você pode ficar mais sem rumo, se sentir mais caótico, ter um monte de situação para resolver, mas não conseguir ter muito ânimo para resolver. Então, assim, tome fôlego, não se deixe levar por ansiedades, seja prudente e resolva tudo no seu tempo. O mundo não vai acabar se você não conseguir resolver tudo. Quando a gente chega na lua cheia, né? A lua cheia vai ser intensa. A lua cheia vai ser em Câncer no dia 17, vai fazer uma oposição ao Sol em Capricórnio e Plutão, que está em Capricórnio também. Então você pode ter alguma desordem financeira, alguma situação que venha trazer algum prejuízo e você ter que mexer no seu bolso de uma forma que você não estava esperando. Pode acontecer algum mal-estar físico também. Enfim, não é um eclipse, mas é uma lua cheia bem intensa. Cuidado com a tendência a se deixar levar por uma procrastinação ou uma baixa autoestima, porque Mercúrio já está retrógrado e vem uma lua cheia mexendo nas suas emoções. Então é um momento tenso, sim, mas é importante você ter disciplina e autocontrole, tá? No dia 20 o Sol ingressa em Aquário, isso te dá uma animada, isso te dá um fôlego para você retomar os seus projetos, coloca foco aí no que realmente é importante para você. Você pode conseguir resolver uma situação confusa com algum amigo do passado, tá? Esse Sol em Aquário traz aí alguma solução para você com relação a essa área da vida. É um bom momento para você rever amigos que você não via há algum tempo, isso vai te fazer muito bem. Só cuidado com a tendência aí de se animar demais, se entupir de evento, de compromisso e depois não conseguir realizar tudo e não cumprir com o que você prometeu. Quando Marte entrar em Capricórnio dia 24 e a Lua minguar no dia 25 em Escorpião, você vai conseguir ter bastante discernimento, geminiano. Persistência, foco, além de organização e método. Pode ser um momento que você vai ter muita sabedoria na sua vida, sabendo aonde você pode avançar, aonde você não quer mais ou que você tem que desapegar, além de você ter bastante produtividade. Somente no dia 26 é que Mercúrio sai da retrogradação e no dia 29 Vênus também sai da retrogradação. Então é
um momento que depois do dia 26 a tensão começa também a diminuir, você fica menos ansioso, começa a ver as coisas com uma certa tranquilidade, porque realmente o mês de janeiro foi intenso, tá sendo intenso para todo mundo e você realmente teve que chegar no seu nível de excelência. Janeiro exigiu muito de você, você teve que fazer muitas coisas ao mesmo tempo agora e em determinado momento com esse Mercúrio retrógrado você ficou com uma sensação de ficar perdido, de ficar se questionando se você dá conta ou não, mas conforme ele vai saindo, você vai vendo que tudo tá nos seus devidos lugares e fica mais tranquilo com as decisões que você tomou e agora que algumas decisões que estavam penduradas, você consegue também ter mais foco e tranquilidade para tomar essas decisões, tá bom? Um beijo, ótimo mês de janeiro para vocês e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a energia do mês de janeiro para os cancerianos. Eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga e estamos começando mais um ano. E esse mês, cancerianos, a gente já adentra ele aí com uma lua nova em Capricórnio, no dia 2, né? Logo que o mês começa, né? Porque no dia 1º todo mundo ainda tá meio que tentando entender o que está acontecendo. Então, é um início de mês onde você tem o estabelecimento, fortalecimento, né, enraizamento das suas relações em geral, das suas parcerias, né? É um momento de você pensar assim, como é lua nova, um momento de semeadura. É um bom momento para você buscar outros contratos de trabalho, por exemplo, ou é um momento também para você pensar, é este relacionamento amoroso, este casamento, ou sei lá o que eu quero para mim mesmo, enfim. Então, como as coisas a gente já passou por um turbilhão em 2021, muito provavelmente o início de 2022 você estará enraizando numa relação que provavelmente está no início, que você está começando, você está ali organizando a sua vida. Você pode até não ter nenhuma relação e estar se fortalecendo e renovando a sua vida profissional. Então, seja como for, é um momento de estabilização das mudanças que você já tem sofrido, já está sofrendo, mas ainda pode ter mais um pouquinho de mudança porque Mercúrio entra em Aquário nesse mesmo dia e vai ativar sua necessidade de desapegar de coisas que ainda não tá legal. Então é um momento de um balanço geral de tudo, né, de todos os seus projetos de vida, para perceber assim, eu quero colocar todas as minhas fichas nisso. É nisso que eu acredito, é isso que eu quero construir para mim. Então, janeiro já chegando, falando onde você vai colocar toda a sua intenção, toda a sua força, todo o seu talento, sua inteligência, seu amor, enfim, tudo. Aonde que você vai tirar, né, limpar, abrir terreno, arar a terra lá para você colocar tua sementinha. É um momento de, como eu falei, de você conquistar novas oportunidades de trabalho, novos aliados para os seus projetos, para os seus ideais. Então, Mercúrio entrando em Aquário traz novidades para você com relação a pessoas. Pode ser novos amigos entrando na sua vida, aquela pessoa que você conhece de uma forma meio inesperada, que chega te oferecendo alguma coisa, te dando uma luz no fim do túnel. Então, novas situações estão de fato começando na sua vida e você pode se desvencilhar de tudo que é velho mesmo e começar um 2022 super fresh, super fresco, super novo. Então tudo que está desgastado começa mesmo a ruir para o novo vir à tona, né? Questões familiares também podem ser remexidas, cancerianos, e isso vai ter o ápice lá na lua cheia no dia 17, que vai ser no seu signo. Por isso, cuidado para você não brigar e não romper assim com pessoas que você não tem nem como romper, né? Às vezes, ou tem, né? A gente pode romper até com pai, com mãe, tem como romper com tudo, mas tu pode depois trazer um certo arrependimento, porque Mercúrio vai estar retrógrado nessa época. Então a tendência é que você tá tanta coragem, tanta força para mudar algumas coisas na sua vida, que você pode ir com um excesso de radicalismo e não ter muita paciência para tentar ver ponto de vista do outro, ou tentar explicar o seu ponto de vista. Então, com relação a isso, você pode ir com tanta força que algumas pessoas vão sair do teu caminho, literalmente, e vão ficar magoadas com você, tá? Uma mudança de casa também pode acontecer para os cancerianos em janeiro, tá? Ou se você mora junto com a família, você pode, inclusive se tiver alguma briga, alguma questão, seu ponto que faltar, a gota d'água que faltava para você procurar uma casa e morar sozinho, ou para você juntar com aquela pessoa que você tá, como eu falei, se estabelecendo, tendo uma relação forte e tal, e você pode também pensar em fazer essa mudança na sua vida. Então, o mês de janeiro, ele traz para vocês, cancerianos, autoestima e mais segurança para conquistas de coisas maiores. Então, tira você também um pouquinho da sua zona de conforto, tá? A lua crescente que a gente tem em
Áries no dia 9, vai fazer um aspecto positivo com Marte, que está em Sagitário, que é o regente dele. Então fica bem claro nesse momento da lua crescente o salto que você quer dar ou o salto que a vida está te proporcionando a dar, né? Porque é meio que casado, às vezes a gente nem espera a vida dar um empurrão. Então você vai ter um salto, um crescimento aí, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, tá? Na sua carreira. A sua rotina tende a mudar muito, se não muito, totalmente, tá? As situações que estavam estagnadas começam a se movimentar. Então, se você também tiver alguma situação que estava pendente, que não ia, essa lua crescente em Áries, ela tende a movimentar isso para uma resolução. Então, em janeiro, canceriano, vocês podem reclamar de tudo, menos de paradeira, tá? Porque vocês vão sentir falta do descanso e da tranquilidade do sofá, que eu sei que vocês gostam bastante. Mas não vai dar para descansar muito não, tá? No dia 14, como eu falei, Mercúrio vai retrogradar em Aquário e você começa realmente a olhar para tudo que está se movimentando, para tudo que está mexendo na sua vida. Olha para os seus planos, para suas ideias, e você pode resgatar algum projeto do passado, alguma ideia que você tinha deixado passar. Enfim, é um momento de você olhar para dentro com muita coragem, né, para dentro da sua cabecinha, ou olhar para suas ideias, principalmente as ideias mais criativas, para colocar isso em prática no futuro. Ainda é um momento de planejamento. Nesse momento de Mercúrio retrógrado, do dia 14 até o dia 26 de janeiro, é momento de avaliações, de planejamento. Então, assim, cuidado com o excesso de querer. O radicalismo ainda tá rolando, você pode estar com raiva de algumas pessoas invadindo na sua privacidade, dificuldade também de lidar com suas frustrações, porque nem tudo vai dar certo nesse Mercúrio retrógrado, né? Então você pode, de novo, passar por cima das pessoas ou se afastar de pessoas que você encasquetou, que não estão te ajudando, estão só te atrapalhando. Cuidado também com essa visão meio turva que Mercúrio pode dar para vocês. Espera um pouco para tomar suas decisões neste período que eu tô falando, de 14 a 26. No dia 20, o Sol vai entrar em Aquário. Isso pode ser um sinal, ainda que Mercúrio ainda faltam 6 dias ainda para ele voltar ao normal, mas esse Sol em Aquário, você já começa a colocar em prática muito das coisas que você estava planejando, se é que você já não colocou na lua crescente. Mas para quem não aproveitou o ímpeto da lua crescente no dia 9, o dia 20 é um outro momento importante para você começar a colocar as coisas em prática, para se organizar mesmo na vida real, na rotina, com bastante jogo de cintura e flexibilidade. Mas só que tem que ter persistência e foco, senão você não consegue se organizar no meio do caos, tá? Quando Marte entrar em Capricórnio dia 24, a Lua vai minguar no dia 25, em Escorpião, essa conjuntura vai fazer com que você tenha mais equilíbrio emocional. Então aqueles altos e baixos, aquela ansiedade, essas raivas que podem estar acontecendo, esses radicalismos começam a se equilibrar e você pode firmar com mais tranquilidade, até porque no dia 26 Mercúrio volta ao movimento normal, então você começa a firmar de fato parcerias, amizades, questões de contrato, tudo que deu uma avançada, mas que você ainda ficou na dúvida. Então um bom momento para você tirar da frente, para você resolver, tá? É um momento que novas possibilidades e novas pessoas podem também chegar. Se você tá solteiro, esse momento de Marte em Capricórnio ajuda bastante para que você volte a se encontrar ou se conectar com alguém. Pode ser alguém do passado, ou pode ser alguém totalmente novo, tá? No dia 26, como eu falei, Mercúrio sai da retrogradação e no dia 29, Vênus sai da retrogradação. Então, tudo isso fortalece a estabilização que começou no início do mês, mas que passa pelo mês todo. Então, de fato, você se sente estabilizado na vida profissional. O financeiro começa a melhorar também, que é uma boa notícia, né? E você consegue respirar mais aliviado nesse fim de janeiro, com mais autoestima, que eu falei que é uma coisa que tá chegando para você, mas você vai ter mais consciência dela e do quanto você consegue ser forte e persistente para alcançar os seus objetivos, tá bom? Um beijo, ótimo mês de janeiro para vocês e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar com os leoninos sobre o mês de janeiro. Entramos num novo ano. Como vocês já devem saber, eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga e eu sempre falo, ou às vezes esqueço, mas geralmente sempre falo. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever, curtir ou compartilhar.
porque tudo isso fortalece o canal e a gente segue junto aqui firme e forte em mais um ano de direcionamentos, previsões, encantamentos e lucidez, né? Colocando um pouco de luz aqui no que os astros estão trazendo pra gente. Vamos lá. A gente começa o mês de janeiro com uma lua nova em Capricórnio, dia 2. Essa lua vai acontecer no grau 12 e isso traz para os leoninos a necessidade de vocês se equilibrarem na rotina. Vocês vão ter aquela sensação de que vocês têm que ser meio que malabaristas. É aquele momento de repente ver quais são as bolinhas que vocês querem equilibrar. Será que dá para equilibrar tanta coisa? Será que não é o momento de diminuir um pouco o ritmo, colocar um pouco mais de foco e qualidade em algumas atividades, algumas coisas? Então, momento de vocês se aquietarem um pouco mais, de vocês cuidarem um pouco mais da saúde, né? Pode ser um momento bem importante para vocês realizarem um check-up ou ter uma rotina mais saudável, mais natural, mais simples, né? Mercúrio vai entrar em Aquário também nesse mesmo dia, logo no dia 2, então ele também já dá uma ativada para os leoninos na casa de parcerias e relacionamentos, associações. Então é importante que vocês mantenham aí o diálogo aberto, disposto a ouvir as ideias do outro, né? Vocês podem receber novos convites para passeios, eventos ou até de trabalho. Cuidado com discussões, tá? Nas relações também que podem acontecer devido à diversidade de pontos de vista, devido a outras situações que podem vir à baila. Então é também um momento que se a relação não estiver boa, se for uma relação complicada demais, ela pode começar a se desestabilizar. Por quê? Isso, e o ápice disso vai acontecer na lua cheia, porque a gente vai ter Plutão muito ativo e a gente ainda tá com Vênus retrógrada no céu ao longo do mês de janeiro inteiro. Então as relações precisam se fortalecer com muita força, senão a tendência é que se desmanchem mesmo, tá? A lua crescente que a gente vai ter em Áries no dia 9 vai fazer um aspecto bem interessante com Marte, que é o regente dele, e também tá num signo de fogo que está em Sagitário. Então é um momento muito bom para os leoninos viajarem, para os leoninos que estão bem nas relações terem um momento de romantismo, de outras atividades. Então pode ser que vocês saiam um pouco da rotina e isso dê uma animada na relação. Se você não tem ninguém ou se você não tá num bom momento na relação, pode ser mais uma chance de dar uma tentativa, de dar um direcionamento para essa relação, tá? Então essa lua crescente em Áries, ela expande, ela leva para um caminho de futuro. Então tem que perceber qual é o futuro. Será que tem futuro, né? Será que quer arrastar essa relação ou não? Porque o ímpeto de individualidade está muito grande, é muito fogo no céu. Então literalmente essa lua crescente pode ser um vai ou racha muito grande, tá? Cuidado com a dificuldade, leonino, de você abrir mão dos seus desejos, seus caprichos, né? Isso pode ser uma fase difícil do seu ego, então você pode se tornar meio controlador demais ou egoísta demais, o que também não é legal para nenhuma relação, nem relação familiar, nem relação de trabalho, nem relação amorosa, né? Então é importante você abrir o olho para ter uma visão de mais sabedoria das coisas e não ir com tanta sede ao pote assim, só em busca de saciar suas vontades e atropelar o outro ou não ouvir o que o outro precisa e acabar fazendo algumas atitudes meio infantis, imaturas, e isso também pode ser ruim, tá? No dia 14 a gente tem Mercúrio entrando em retrogradação no signo de Aquário, e aí essa retrogradação no signo de Aquário vai ser a gota d'água que faltava para tudo que não tá bom, leoninos, entornar de vez. Então se vocês não tiverem relações equilibradas, se as amizades não tiverem cumplicidade, parceria, amizade, se vocês não tiverem, aí a tendência é que tudo que já não estava muito bom piore, até porque a sua visão da realidade pode ficar bem mais turva. Você ficar numa paranoia muito grande ou num arrependimento de atitudes que você vai começar a refletir as coisas. Então, ou você fica numa paranoia louca, ou você começa a enxergar suas atitudes do passado e que não foram legais, né? Do passado pode ser passado recente, como eu falei, ó, atitudes imaturas e situações que vocês fizeram, ou de um passado não tão distante aí, dezembro do ano passado. E aí vocês começarem a ficar meio, né, assim, arrependidos, não sabendo como se resolver com as pessoas que vocês gostam, as relações que algumas podem já ter se quebrado, não tem muito conserto nesse momento, enfim. Então pensem bastante, porque esse Mercúrio retrógrado vai dar uma dorzinha de cabeça para vocês, tá? Cuidado com conflitos desnecessários também e dê espaço para que as pessoas também reflitam, porque vai estar todo mundo no processo de reflexão e não é só você que tá com a cabeça quente, tá?
Além disso, não é um bom momento para assinar contratos, leoninos. Não é um bom momento para iniciar novos projetos. O ideal é vocês refletirem, se planejarem, organizarem sua rotina para não sobrecarregar o restante do mês. A lua cheia em Câncer no dia 17, como eu falei, pode provocar situações caóticas, verdades vindo à tona, situações que fogem do seu controle, né? Então, se vocês não estiverem organizados, se vocês não estiverem bem emocionalmente, vocês vão se sentir irritados ou angustiados ou até meio deprimidos. Então, assim, busquem se acalmar, saibam que as coisas vão sair sim do seu controle, mas que tudo bem, né? Você tem que deixar fluir, tem que ter uma certa leveza. Cuidar da saúde é extremamente importante nesse período, principalmente, leoninos, porque vocês podem ter uma estafa ou pode ter um pico de pressão alta, alguma coisa pode acontecer e vocês podem precisar de cuidados médicos aí, tá? Então, muita atenção no que vocês estão sentindo, pensando, que vocês podem sobrecarregar o sistema. Não é só o que vocês estão comendo, não. O lado emocional está influenciando muito a saúde. No dia 20, o Sol entra em Aquário e é um bom momento para vocês espairecerem, ter mais liberdade, passar um tempo com os amigos. Isso pode ser super revigorante, né? Vocês podem ter algumas questões do passado aí para resolver. Então, pode ser que neste momento do Sol entrando em Aquário, vocês tenham a chance de pedir desculpas para alguém, né? Para rever algumas coisas aí que já tinham acontecido. Inclusive, uma relação do passado, como eu disse, pode ter aí o seu fechamento ou a sua resolução. Quando Marte entrar em Capricórnio dia 24 e a Lua minguar no dia 25 em Escorpião, é um momento que vocês têm que focar nas questões familiares, tá? Na vida rotineira mesmo, organizar a vida. Então, não tem muito glamour nesse momento. É importante vocês terem esse Marte em Capricórnio, vai trazer para os leoninos responsabilidade. Momento de se responsabilizar pelas coisas que vocês estão conquistando ou que vocês já conquistaram, né? E a família não deixa de ser uma conquista e não tem, acho que, responsabilidade maior do que família. Então, tudo pode ficar mais cansativo nesse período, então só não esqueçam de vocês também descansarem, tá? No dia 26, Mercúrio sai da retrogradação finalmente e no dia 29, Vênus também sai da retrogradação. Tudo isso pode trazer para vocês uma calmaria, um certo alívio, a cabeça dá uma melhorada e as novas oportunidades de trabalho surgem e vocês também podem ter melhoria nos ganhos financeiros, tá bom? Leoninos, um beijo, ótimo mês de janeiro para vocês e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar com os virginianos sobre o mês de janeiro de 2022. Pessoal, olha, a gente começa o ano com uma lua nova em Capricórnio no dia 2. Essa lua vai mexer muito com o seu ego, virginiano, seus desejos, né? Portanto, é uma lua nova de grande impulso aí para você realizar o que você tem vontade. E os virginianos que estão solteiros, pode ser uma grande chance aqui, ó, de uma renovação na vida afetiva, novos romances amorosos, novas aventuras, enfim, coisas podem acontecer aqui. Para quem tá casado e comprometido, existe um grande magnetismo, tá? Então, assim, cuidado com os excessos de vaidade, necessidade de reafirmar sua autoestima. Isso pode gerar conflito nas relações, porque pode gerar ciúmes no outro e você não vai estar tolerando ciúmes. E aí, vocês podem entrar em conflito. Então, aproveita esse magnetismo todo que você tá para reconquistar e renovar a sua relação já existente. Não fica buscando pelo em ovo, não, que você vai, quem procura acha, tá? E aí depois vai falar que a culpa é do outro. Não, você também tem sua parcela de responsabilidade. Ah, eu não tenho culpa de ser bonito, tenho culpa das pessoas estarem me olhando. Não é uma culpa, é uma responsabilidade diferente. Ninguém tem culpa de nada mesmo. Culpa é um troço que não serve pra nada, serve pra encher o saco. Mas a responsabilidade, quem que é? E por que não usar esse charme todo, essa beleza toda pra trazer o outro pro seu lado e levar a segurança pra quem tá do teu lado? Então é um pouco isso. Se você tá solteiro, aproveita, virginiano, que vai ser muito bom esse comecinho do mês de janeiro aí. Principalmente se você tiver um tempo livre, se você tiver de tranquilo, você vai poder ter bastante evento, bastante tempo para passear. Por que eu tô falando isso? Porque Mercúrio vai entrar em Aquário, né, no mesmo dia, e isso ativa a sua disposição para fazer atividades fora da sua rotina, né? Bom momento para você viajar ou planejar viagens, passeios, melhorando até a sua rotina de saúde, enfim, vai ser um começo de mês bem interessante, bem bom para os virginianos que vão estar realizando aquilo que desejam, tá? O trabalho tende a te motivar mais e gerar mais criatividade, mais entrosamento entre você e as pessoas, tá? Quem estiver procurando um trabalho novo pode conseguir, né? Se vocês se exporem, se vocês tiverem coragem e iniciativa também para dar o primeiro passo e fazer contato aí com pessoas, aí sim o trabalho vem. Ficar só esperando e também ficar só, aí não vai cair do céu. É importante também fazer um pouquinho de
Capricórnio, né? Capricórnio é esforço, Capricórnio é persistência, Capricórnio é ambição. Se vocês não tiverem uma ambição de falar, eu vou lá e vou conseguir, aí também não adianta. A lua crescente que a gente vai ter em Áries, no dia 9, vai ser no grau 19 e vai fazer um aspecto legal com Marte, que está em Sagitário. Isso para os virginianos traz mudança, né? Se vocês tiverem essa persistência que eu falei, essa coragem aí, vocês conseguem avançar muito, vocês conseguem seguir basicamente num mês bem mais tranquilo, só que cuidado com a agressividade, cuidado com o excesso, né, de avanço aí também, para não desrespeitar o coletivo, lembrando que Mercúrio está em Aquário e precisa ter esse senso de coletividade e cidadania, tá? Cuidado com as ilusões também nesse período, ó, entre o dia 10 e dia 14, por quê? Vocês podem ter dificuldade, ilusões no sentido de viajar na maionese também, fazer mais gastos do que podem, por quê? Dificuldade de manter o autocontrole, né? Principalmente do dinheiro, né? Lado financeiro. E aí, logo entre o dia 9 até o dia 14, vocês podem atrapalhar todo o orçamento do mês. Em poucos dias, vocês enfiam o pé na jaca. Então, fica aí o alerta, né? E aí, quando Mercúrio retrogradar em Aquário, aí vocês vão perceber que a coisa ficou ruim, aí vai querer rever, não vai dar, aí vem um arrependimento e todo mundo com a cabeça quente. Então, assim, tentar resolver os problemas no cotidiano nesse Mercúrio retrógrado vai ser gastar tempo e gastar energia, gastar dinheiro. Então, assim, o que é legal fazer nesse Mercúrio retrógrado entre o dia 14 e o dia 26? Tentar resolver as coisas, mas sabendo que nem tudo vai ser resolvido fácil, que nem todo mundo vai te ajudar e que algumas coisas vão sair do seu controle, principalmente saúde. Então, quem não tá cuidando da saúde, quem não tá pode ter aqui nesse momento de Mercúrio retrógrado uma certa preocupação, porque pode ter algum diagnóstico não muito bom com relação à saúde. Algo que pode ser resolvido, com certeza, mas que precisa de ter aí a dedicação e a persistência para recuperar essa saúde, que pode ter sido perdida aí por desleixo total de comer errado, postura errada, alguma coisa assim, tá? Bichos de estimação também podem trazer preocupação nessa época. A lua cheia que a gente vai ter aí, ó, no dia 17, vai ser em pleno Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado, a gente vai ter essa lua cheia em Câncer. Isso para os virginianos provoca um pouquinho de conflito nas relações geral, tanto trabalho quanto pessoal. Então cuidado com teimosia, autoritarismo, não querer fazer o que os outros estão pedindo para fazer, não querer dialogar, ficar com poucas palavras, ficar ríspido. Então assim, esse Mercúrio retrógrado pode fazer você guardar mágoas das pessoas, exagerar nas reações sobre tudo. Então assim, cuidado com essa tendência, e eu já avisando, fica mais fácil saber assim que vocês têm que baixar um pouquinho a crista do galo, tá? No dia 20, o Sol entra em Aquário, vocês ficam com um pouco mais de clareza das suas ações e das suas decisões, então é um momento importante para renovar o que precisa ser renovado e para tentar resolver o que não foi resolvido da outra vez. E vocês ficam com um pouquinho menos de rebeldia e um pouquinho menos de teimosia nessa época, e fica mais fácil de se relacionar. Por isso vocês podem até ter uma vida social, volta um pouquinho aquela energia do início do ano que estava super de diversão, super de descontração, e que ao longo do meio do mês deu uma baixada, trouxe muita responsabilidade. Agora com o Sol em Aquário dá um pouco mais de melhorada e a rotina fica um pouco mais leve. Quando Marte entrar em Capricórnio dia 24, gente, no dia 25 a gente vai ter uma lua minguando em Escorpião. É um bom momento para os virginianos que precisam ter uma conversa séria com alguém, resolver mal entendidos, tomar decisões práticas, né? Ter uma cabeça mais estratégia para ir cirurgicamente no problema, com muita humildade, muita tranquilidade para resolver, porque você vai estar conseguindo inspirar segurança para as pessoas e vai estar menos impulsivo e menos agressivo. Então, literalmente, essa época da lua minguante, você baixa a bola e consegue ter uma outra perspectiva de como resolver os seus problemas, tá? No dia 26, Mercúrio sai da retrogradação, dia 29, Vênus também sai, então tudo isso dá uma melhorada, você consegue ter um entendimento fácil com as pessoas e fica mais animado com as conversas, com os resultados que você vai ter, inclusive também, se você estiver passando por alguma reestruturação, restabelecimento da sua saúde, nesse fim do mês você pode também já ter boas notícias com relação a isso. Isso se você teve a persistência lá e a calma e a disciplina que você precisou ter, tá, virginianos? As questões profissionais também podem melhorar, você começa a ter novas ideias, isso começa a te trazer destaque aí no seu meio de atuação, tá bom? Um beijo, ótimo mês para vocês e até o próximo vídeo.
Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar com os librianos sobre o mês de janeiro de 2022, tá? Librianos, ó, a gente começa o mês com uma lua nova em Capricórnio, dia 2. É um momento de você ativar a sua vontade de construir algo novo na sua vida, tá bom? Então pode ser um momento assim bem interessante que você vai começar a buscar meios para realizar seus sonhos, né? Realizar o que você realmente deseja. Só que você vai realmente ver, você vai perceber que não é tão simples, que vai exigir de você persistência, coragem. Se você, só que assim, tudo que os astros estão colocando para os librianos é que vocês realmente têm toda a chance de realizar, só que precisa sair da zona de conforto. Existem situações que te amarram, que estão estagnadas, enfim, então é um mês que já começa a te trazer um certo desconforto para você fazer um esforço grande para você avançar. Se você não conseguir ter essa coragem, fazer esse esforço para uma mudança, uma virada, o mês já começa meio caótico, cheio de cobranças e um pouquinho de baixo astral. Mercúrio vai entrar em Aquário no mesmo dia, vai ativar muito seus desejos, seus planos, sua criatividade, sua vontade de ter mais liberdade, enfim, de fazer coisas que você tem vontade. E esse Mercúrio trabalha muito com essa lua nova, né? Porque Saturno também rege Aquário. Então, é uma lua nova que te ajuda a se movimentar. É muito provável, sim, que você consiga romper com esse ciclo de estagnação, seja ele qual for, romper com seus medos e sair da zona de conforto, tá? Você pode ter novos convites de trabalho chegando ou de relacionamento amoroso, tá? Então, se anime, librianos. Ó, a lua crescente que a gente vai ter no dia 9, no signo de Áries, vai fazer um sextil exato com Marte em Sagitário. Isso é muito forte, muito bom para dinamizar suas relações como um todo, tá? Então novos amigos ou novos aprendizados estão chegando para você. É um ótimo momento para você se equilibrar, conseguir ver os dois lados da moeda e fazer as suas decisões com assertividade, sem impulsividades. Então cuidado com esse excesso de energia e fazer as coisas por fazer de qualquer jeito. Não, avalie, reflita e tome sua decisão sem pressa, né? A pressa vai ser inimigo seu aqui, tá? Você pode iniciar novos cursos, né? Assinar novos contratos. Casamentos podem acontecer aos librianos em janeiro. Então, para quem já tá pensando em fazer isso e tá com essa vontade, faça aí o seu pedido de casamento para a pessoa que você gosta. Você pode se surpreender e o casamento acontecer super rápido. No dia 14, a gente já tem Mercúrio entrando em retrogradação no signo de Aquário, e os planos podem sofrer umas mudanças, ajustes, né? Mudanças repentinas podem acontecer. Então a temporada de Mercúrio retrógrado, que vai do dia 14 até o dia 26 de janeiro, pode ser mais desafiador para você, tá? É necessário que você se ajuste aí às pessoas à sua volta, mesmo que algumas coisas estejam te irritando. Mantenha calma, senão você vai jogar os seus projetos e suas coisas, tudo meio que vai ter um excesso de rebeldia, não vai ter paciência de esperar as coisas acontecerem. Então respire, tá? A lua cheia em Câncer, que a gente vai ter no dia 17, pode provocar bastante avanço na sua vida profissional, mas é importante que você não tenha medo do novo, inclusive de novas responsabilidades que podem chegar até você. Momento de você assumir que você dá conta de fazer o que precisa ser feito, tá? No dia 20, o Sol entra em Aquário, as suas ideias podem ser mais ouvidas, né? Você vai estar num momento de mais popularidade. É um bom momento para você se expor e aproveitar esse magnetismo que está alto. Então, tanto para quem está querendo ter uma conexão com alguém especial, que ainda não está firmado, né, que está numa paquera aí, é um ótimo momento para você também avançar, não avançar desrespeitar ninguém, não, avançar no sentido de ter mais autoconfiança, de mandar o seu recado para a pessoa e esperar o retorno. Novas amizades também podem chegar para você e é um momento de bastante boemia, de bastante saída, evento. Então assim, a vida vai ficar agitada nesse período, tá? Quando Marte entrar em Capricórnio dia 24, a Lua vai minguar em Escorpião dia 25. Então é muito próximo essa mudança no céu. Então você pode fazer reformas na sua casa, existem mudanças acontecendo no seu ambiente doméstico, familiar. Até uma mudança de casa pode acontecer de fato nessa época, ou você ter que fazer alguns gastos extras, né, com família ou com casa. Alguma coisa que você não estava esperando muito bem, mas o que você vai ter que desembolsar para resolver. Como Mercúrio ainda está em retrogradação, não adianta você querer controlar tudo, algumas coisas saem do seu controle, tá? E a parte financeira também é uma delas. No dia 26, Mercúrio sai da retrogradação, dia 29 Vênus também sai, e você vai começar a sentir que as coisas estão um pouco mais calmas, né, se normalizando, e que você está saindo de um furacão de mudanças que foi esse mês de janeiro para você, tá bom? Um beijo, ótimo mês e até o próximo vídeo.
Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o mês de janeiro para os escorpianos agora. Eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga e janeiro começa com uma lua nova em Capricórnio dia 2, né? Bem no comecinho do mês. E você já inicia o mês assim, resolvendo problemas, se comunicando num agito só. Mercúrio vai entrar em Aquário nesse mesmo dia e vai ativar ainda mais a sua vida num sentido geral, te colocando em várias situações para resolver problema, mas também coisa legal. Não é só pepino não, tá? Você pode ter convite para passeio, amigos te chamando para viajar. Inclusive você vai ter que filtrar algumas coisas e provavelmente dizer não para outras, porque não vai dar para você fazer tudo. É um mês que as responsabilidades elas vêm, mas a diversão também vem, escorpianos. Então é um momento que você tem muito mais capacidade de socializar, de dialogar e de ver, de vislumbrar novos caminhos e novas possibilidades e ter o direito da escolha. Só que você tem que conseguir fazer essa escolha, né? Você pode se perder, inclusive, em dúvidas e ter dificuldade de tomar decisões devido ao boom de coisa que chega para você. Assim, mas para onde que eu vou? Com quem que eu vou? Mas o que que eu vou? Qual curso que eu vou fazer? Não, mas qual trabalho que eu vou aceitar? Enfim, é tantas coisas que podem vir ao mesmo tempo agora que resolver vai precisar de calma, paciência e bastante reflexão. A lua crescente em Áries, que vai acontecer no dia 9, fazendo um exato sextil com Marte em Sagitário, promove viagens, favorece, né, viagens longas para outros lugares que você estava planejando e queria ir. Então pode ser chegado esse momento. Também vem convites no campo do trabalho para você, te obrigando aí, não te obrigando, mas te dando uma uma oportunidade de fazer alguma coisa totalmente nova, e isso pode te trazer um friozinho na barriga, mas com certeza vai te dar crescimento. Então assim, quanto mais autoconfiança e disciplina você tiver, mais ganhos e mais crescimento você tem nesse mês. Você só tem que tomar cuidado com os gastos e se manter mais autocontrolado, né? Equilibrado, digamos assim. Não é que não precisa gastar, mas também cuidado com gastos em excesso. O momento é muito favorável também para estudar, gente. Isso pode abrir para vocês tanto mais chances na carreira onde você tá, ou até para quem tá querendo fazer uma transição de carreira e ter um plano B. Dia 14, Mercúrio vai retrogradar em Aquário, um momento de você se internalizar um pouco, né? Se organizar na sua rotina doméstica ou numa nova rotina doméstica, enfim, né? Rever os seus planos de trabalho, pode ser um bom momento para você estudar, se dedicar a um projeto criativo, por exemplo. Enfim, o que não é positivo nesse período de Mercúrio retrógrado, que vai até dia 26 de janeiro, não é legal para compra e venda de coisas muito bens imóveis, carro, assinar contrato. Esse momento não é muito positivo para isso. A lua cheia em Câncer, que a gente vai ter no dia 17, vai provocar uma grande renovação na sua vida. Mudança de visão sobre algum projeto, sobre algum plano. Então, porque é uma lua extremamente intensa, que vai mexer com Plutão e que está em Capricórnio lá do outro lado, que o Sol vai estar em conexão. Então, novas ideias surgem para você. Você vai ter um vislumbrar aí de uma outra situação e aí você pode tomar uma decisão que você estava procrastinando há algum tempo, tá? Porque abre-se um caminho novo para os escorpianos. Então, tem um despertar aí, tem um futuro totalmente novo, mas que também vai depender muito da sua capacidade de fazer uma escolha sem medo, sem querer que fique na sua zona de conforto. É totalmente fora da sua zona de conforto, tá? No dia 20, o Sol ingressa em Aquário e isso vai trazer alguns atrasos, algumas lentidões aí nos seus processos, na sua rotina, mas aumenta o convívio com os seus amigos. Então, a parte social, de diversão, volta com tudo, né? Você pode receber amigos em casa, inclusive, mas você vai querer sempre aquelas pessoas que você já tem uma certa intimidade, você não vai estar querendo fazer muita coisa fora do seu círculo já conhecido de amigos. Você está mais intimista e seletivo nessa época. Quando Marte entrar em Capricórnio dia 24 e a gente tiver a lua minguante no dia 25 em Escorpião, é um momento que você vai se movimentar com mais assertividade, você já vai ter tomado decisões ou estará tomando ainda algumas decisões, mas você vai estar com mais foco e não vai estar se dispersando muito, não tem mais tanta coisa social, quer dizer, a vida vai afunilando e a sua rotina vai ficando mais limpa, mais livre para você conseguir fazer o que você precisa fazer, para colocar em dia suas tarefas, né? É um bom momento também para você desapegar de coisas que não te servem mais, então um bom momento para você ganhar dinheiro vendendo coisas que tá parado aí, né?
que tá jogado em algum lugar e que você mal usou. Então, fazer negócio nessa época é bem propício, tá? As relações pessoais tendem a ficar um pouco mais profundas. Cuidado com um excesso de densidade, de autoritarismo, né? E aí deixar o outro sempre meio que para baixo, ser muito crítico, porque isso também pode vir a acontecer, porque Vênus ainda tá retrógrada e até o fim dessa retrogradação de Vênus, as relações, elas não estão com essa leveza toda. E aí, justamente isso também favorece você querer se relacionar só com aquelas pessoas que você já tem uma intimidade, que já te conhecem e que vão entender o seu mau humor peculiar e a sua dificuldade de se relacionar, escorpianos. Então, quando Mercúrio sai da retrogradação no dia 26 e Vênus sai da retrogradação no dia 29, você vai estar cansado, sobrecarregado, mas vai estar conseguindo confiar mais nas pessoas à sua volta, mas vai estar ligeiramente necessitando de descanso, tá bom? Então provavelmente você entra em fevereiro mais leve, com muita coisa já decidida, mas necessitando de descansar, porque foi um mês intenso para você. Um beijo, bom mês de janeiro e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga e eu tô aqui no Horóscopo Virtual pra gente falar com os sagitarianos. Começamos o ano de 2022 e a gente quer saber como é que vai ser janeiro, não é mesmo? Janeiro começa com uma lua nova, super forte, super importante, que vai pautar muito da energia desse mês. E para os sagitarianos, essa lua nova em Capricórnio, que começa dia 2, ela vai trazer um fortalecimento, vai trazer um enraizamento de valores, de uma visão mais clara do que vocês querem realizar, traz fortalecimento nos ganhos se vocês se dedicarem, se vocês colocarem foco no que vocês querem alcançar. Então, essa lua nova em Capricórnio, nesse início do ano, né, é muito positivo para os sagitarianos, porque Marte está em Sagitário. Então, vocês conseguem ter uma força e um ímpeto para colocar em prática, para colocar em ação seus objetivos e seus planos, porque nesse mesmo dia Mercúrio também vai mudar de signo, então a gente também tem uma entrada de Mercúrio em Aquário logo nesse dia 2. E esse Mercúrio em Aquário faz com que os sagitarianos consigam ter uma visão mais clara mesmo do que vocês querem construir, do que vocês querem de fato semear, né? Porque é uma lua nova de semeadura. Então, é ótimo o posicionamento para os sagitarianos, que traz prosperidade, pode trazer autoestima, né? Pode trazer uma conexão maior com as pessoas à sua volta, você fazendo mais parcerias, você tendo mais socialização, mais flexibilidade também e mais capacidade de negociação para vocês expandirem trabalho, negócios, enfim. Então, é uma lua intensa, né? Que vocês vão precisar de fôlego para vocês realizarem tudo o que vocês querem realizar, mas que muito provavelmente, como eu falei, se vocês tiverem essa disciplina, esse foco, vocês conseguem, tá? Só que o alerta aqui dos astros é vai com calma. É importante que vocês sejam flexíveis, que vocês saibam ceder, senão o mês já entra com um pouco de briga, um pouco de competição, territorialismo, e isso não vai fortalecer as relações, pelo contrário, vai enfraquecer as relações. Então não adianta você também só querer tudo do seu jeito, querer controlar tudo e não mudar um pouquinho, não dar um passinho para trás, porque senão não tem essa negociação que eu falei, não tem esse ganha-ganha, né? Porque todo mundo quer ganhar um pouco. Então, se você também não deixar, não soltar um pouquinho a corda, você vai acabar ficando um pouco isolado do restante do mundo, né? Porque esse Mercúrio em Aquário te coloca aí num balaio de coisas, né? É importante você também ter um certo discernimento, senão você vai querer abraçar tudo. Você vai querer fazer um monte de coisa. E aí o mês que já vai começar agitado, vai trazer uma certa ansiedade. E aí você não consegue ter essa calma que eu falo para resolver os seus problemas, né? Então é importante ir com calma, com certa lucidez e sabendo o que é importante e o que não é, tá? A lua crescente que a gente vai ter em Áries no dia 9 de janeiro, que vai se conectar com Marte que está em Sagitário, é muito interessante também para vocês, porque incentiva vocês a terem atitude, coragem, melhora a vitalidade, melhora a saúde, vocês conseguem tomar decisões, então vocês saem um pouquinho da ansiedade, das dúvidas que podem ter surgido já
no início do mês. Vocês conseguem estar mais audaciosos, né? Só que é importante ter cuidado com uma certa agressividade, atitudes impulsivas demais, né? Porque senão vocês vão de novo atrapalhar as relações. E aí, porque quando você fica nessa postura, você atropela os outros, você não tem paciência, e aí você tá mais interessado em realizar as suas ideias, os seus desejos pessoais, e aí você acaba se tornando mais egoísta e o diálogo acaba se perdendo, tá? Então é importante que você continue se organizando, continue tendo essa postura mais flexível, porque senão você realmente vai acabar sendo independente demais e vai ficar mais solitário aí na sua jornada. Se isso for o seu interesse, tá tudo bem também. É importante nessa lua crescente vocês perceberem que vocês vão crescer, que vocês vão ter mais poder, que vocês vão ter mais liderança, né, mais autoridade, não só para resolver e na vida de vocês pessoalmente, mas também um senso de comunidade aí, né, nas coisas que estão acontecendo à sua volta. Então é legal vocês se posicionarem, abraçarem isso que a vida tá trazendo para vocês, mas sem arrogância, né? Tentar ser o mais humilde possível, mas realmente existe um crescimento aí para os sagitarianos, tá? Em janeiro. Dia 14 a gente tem a retrogradação de Mercúrio. Isso faz com que o resto do mês dê uma... Não chega a travar tudo, não dá uma diminuída, mas vocês tiveram um bom avanço. Então com essa retrogradação de Mercúrio, as coisas começam meio que estacionar. É o momento de vocês organizarem o que tem para ser feito, colocar as ideias no lugar, porque já abraçou o que tinha que abraçar, agora tá na hora, vai ser um momento de fechar um pouquinho a janelinha e falar, agora já tem bastante coisa aqui para eu resolver, deixa eu resolver. Então, continua um estado de reflexão, continua talvez uma intensidade mental, mas vocês não socializam mais tanto, vocês ficam mais reclusos, vocês não estão pensando onde vocês vão se expor e onde não, justamente para vocês não abraçarem coisas demais e não ficarem extremamente expostos. E é importante não tomar decisões assim de coisas muito longas nessa temporada de Mercúrio retrógrado. Mercúrio vai ficar do dia 14 até o dia 26 de janeiro. Então, assim, não toma decisões de muito tempo, não, né? É importante esperar acabar essa retrogradação, porque a cabeça vai estar extremamente povoada de coisa e não é o melhor momento de tomar decisões, tá? A lua cheia que a gente vai ter no signo de Câncer aí no dia 17 pode provocar um pouquinho de dificuldade nas finanças, porque talvez vocês tenham exagerado em algumas questões, em algumas situações. Então cuidado também para não dar um passo maior que a perna, porque essa lua cheia em Câncer vai trazer instabilidades também nas relações. Então é importante você perceber se você não tá avançando nenhum sinal, desrespeitando ninguém, né? Se tiver, essa lua cheia vai mostrar para você em alto e bom som que você exagerou. Ou na questão do dinheiro, né? Que gastou demais, investiu em coisa que foi excessiva, ou enfim, se comprometeu com coisas demais, ou que passou dos limites aí também com questões de relacionamento, tá? Essa lua cheia também vai trazer questões de contratos, questões burocráticas, né? E pode ser que tudo isso venha algum problema a ser resolvido ou algum atraso, né? Algo que você estava esperando que saísse, caso você tenha feito uma transação grande de dinheiro ou comprou ou vendeu algo também, que você pode ter feito isso na lua crescente, que deu um boom aí, essa lua crescente que Marte estava atuando aí no seu signo de Sagitário. Você pode ter feito algumas coisas e essa lua cheia em Câncer vai dar uma travada. Por quê? Porque quando você tomou aquelas decisões lá atrás, Mercúrio ainda não estava retrógrado, e na lua cheia Mercúrio estará retrógrado. Então relaxa, não vai ser rápido, não adianta você ficar ansioso e querer ficar perturbando as pessoas para que as coisas saiam como você gostaria. É importante você não ficar na teimosia, né? E nem na agressividade. É importante desapegar e esperar que o tempo das coisas vão no seu tempo, né? Que cada um tem o seu tempo nesse momento, que tá todo mundo mais perdido que segue tiroteio, e você não é o único. No dia 20 temos Sol ingressando em Aquário, e aí você pode ter um pouco mais de calma depois de 3 dias de angústia, né? Quando o Sol entra em Aquário, você consegue dar mais uma relaxada, dar uma libertação assim na sua mente, você tem mais clareza das coisas e consegue perceber que de repente foi bom não ter tomado algumas atitudes, e foi bom algumas coisas não terem dado muito certo, porque agora você tá conseguindo ver os dois lados da moeda sem tanto drama, sem tanta ansiedade e tendo um pouco mais de senso estratégico, mais objetividade, tá? Quando Marte entrar em Capricórnio,
Capricórnio dia 24, a Lua vai minguar no dia 25 em Escorpião, você vai estar mais atento também para as coisas que poderiam ter te pegado. Maus negócios, gente querendo te passar perna, situações enganosas que possam ter vindo à tona nessa temporada de Mercúrio retrógrado, né? Porque Mercúrio vai sair de retrógrado no dia 26. Então, ó, 24, 25 e 26 são dias chaves aí para você perceber que algumas situações não terem dado certo foi um grande alívio, foi uma grande proteção, uma grande sorte, tá bom? E aí você vai ter mais calma e mais sabedoria também para perceber o que é que você realmente quer. E quando Mercúrio sair dessa retrogradação, você vai perceber que algumas coisas não ter saído como você gostaria, como eu falei, foi sorte. Quando Vênus sair da retrogradação dia 29, você vai conseguir ver saídas mais criativas para as questões que estão emperradas ainda, principalmente em questões de trabalho, e aí você consegue ter uma clareza e fazer algum negócio que estava emperrado desemperra, você consegue ter uma boa promoção ou uma boa venda, tem uma melhora financeira aqui para você, ou você consegue fazer um bom negócio, comprar alguma coisa que você queria muito, enfim, porque Mercúrio saiu da retrogradação também, então tudo que você ficou planejando, quando Vênus sair da retrogradação dia 29, você também vai ter mais tempo para colocar em prática os seus planos, os seus objetivos, e isso com certeza vai te trazer mais segurança, mais estabilidade e mais prosperidade também, tá bom? Um beijo, um bom mês de janeiro para vocês e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o mês de janeiro para os capricornianos. Eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga. Se você está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, nesse ano de 2022, seja muito bem-vindo e fica à vontade para se inscrever no canal se você gostar desse vídeo ou de outros que a gente tem aqui. Gente, janeiro começa com uma lua nova em Capricórnio, né, no seu signo, então é uma lua bem importante para vocês. E essa lua já traz algumas mudanças no seu comportamento, na sua postura, você já facilmente vai começar a perceber que você não quer mais investir em algumas situações ou alguns hábitos que não estavam te fazendo bem o ano passado, então você vai estar mais comprometido com suas mudanças, seus desejos, seus compromissos aí de ano novo, tá? Você vai estar apostando em novas ideias e indo na direção de realizar novos planos, e isso por si só traz novidades para você. Mercúrio vai entrar em Aquário nesse mesmo dia e isso ativa a sua capacidade de conseguir realizar essas suas vontades, né? De você sustentar essas iniciativas, porque às vezes a gente começa, qual que é o problema do ser humano? A gente começa, uma semana vai bem, a segunda já não muito bem, na terceira a gente abandonou. Então a tendência é que você consiga ter um mês, ainda que tenha alguns altos e baixos e muito agito, porque não vai ser um mês tranquilinho, não, mas você consegue sustentar a sua persistência e a sua visão a longo prazo por conta desse Mercúrio entrando em Aquário aqui te salvando, você vendo que o seu objetivo é chegar em tal lugar e essa lua nova em Capricórnio te sustenta, porque você não tem medo do desafio capricorniano. Então esse é o seu grande trunfo. Enquanto outras pessoas desistem, os capricornianos estão lá firme e forte, né? Às vezes essa firme e forte também pode ser uma grande teimosia, uma dificuldade de mudar de ideia, um excesso de, né, uma casca muito grossa, né, uma cristalização nos sentimentos, mas essa lua nova ela tá trazendo possibilidades de mudanças para você, e a lua cheia que a gente vai ter dia 17 coloca mais fogo na mudança ainda, porque Plutão tá agindo fortemente na oposição à lua nova, à lua cheia que a gente vai ter em Câncer, mas eu vou chegar lá. Portanto, essa lua nova com esse Mercúrio, voltando para o início do mês, traz para vocês boas parcerias de trabalho, bons contratos, tá? Boas possibilidades de ganho, cuidado com excesso de autoconfiança demais também, e se desorganizar nas finanças, apostando ou contando com um dinheiro que ainda nem chegou, né? Que ainda tá no nível das ideias. Então é momento de ir com calma ainda, principalmente nessa área financeira, tá? A lua que a gente vai ter crescente dia 9 em Áries vai fazer um aspecto bem positivo com o regente, que é o Marte, em Sagitário. Isso te ajuda
te impulsiona, né, a realizar suas ideias, colocando mais criatividade, mais ousadia. As pessoas vão te olhar de um jeito e falar, nossa, mas tá inovador, tá diferente, tá meio... Você vai estar um tanto quanto mais radical, mas você vai estar agindo totalmente dentro do que você está comprometido. Isso é bem interessante, que você vai estar mais original, mais descolado, né? E isso vai fazer com que algumas pessoas se surpreendam realmente. Pensar assim, será que eu te conheço? Será que eu conheço essa pessoa, né? Nossa, tá diferente, tá mais leve, tá mais espontâneo, né? Não tá tão sisudo, não tá tão... Mas você tá nessa postura e isso é muito positivo porque te expande, te leva adiante sem você perder de vista os seus objetivos. Qual que é o perigo aqui nessa lua crescente em Áries? Brigas, principalmente no âmbito familiar, né? O caos pode se instalar, que você não vai conseguir dar conta de tudo e você tá muito interessado em continuar nos seus avanços, no que você se comprometeu, seja um curso, seja trabalho, e aí como você não vai conseguir dar conta de tudo, existem cobranças e aí você tentar fazer tudo também pode dar um colapso na saúde, né? Então é importante que você consiga descansar para não entrar numa estafa, tá? Uma mudança de residência ou alguma viagem para algum lugar distante também pode acontecer nesse mês de janeiro aí, entre o dia 10 até o dia 14, você pode também estar num processo de viagem, isso também te agita muito, faz com que o seu mês fique mais intenso, né? Mais animado, mas mais intenso também. Dia 14 a gente tem a retrogradação de Mercúrio em Aquário e isso pode fazer com que você ou tenha muito trabalho, tenha ficado coisas te sobrecarregando, inclusive, né, acumuladas aí ao longo do mês, ou você realmente não tá com muito trabalho, você já tá aí, né, como eu falei, em algumas férias, em alguma situação de viagem que te dá uma tranquilidade nesse quesito de dinheiro e de trabalho. Só que você também tem que tomar cuidado para não exagerar, nem para ficar guardando muito, assim, extremamente obsessivo, econômico ao extremo, ou também nem o oposto de tipo, tô gastando, quero mais, quero viver e não sei o que vai ser amanhã. Então cuidado com os extremos, tá? A sua comunicação pode ficar mais restrita também, você realmente querendo só se relacionar com pessoas da sua intimidade, com quem você conhece mais, você não vai, nessa temporada de Mercúrio retrógrado, tá muito sociável também não. O legal dessa temporada de Mercúrio retrógrado para os capricornianos é você cuidar melhor de você, do seu corpo, da sua alimentação. Então é um ótimo período para você reconectar e fazer alguma atividade que você tenha abandonado no passado e que você gosta muito, né? De exercício, sei lá, alguma coisa que você goste. E aí, como eu tava falando, a lua cheia que a gente vai ter no dia 17 vai trazer influência de novas pessoas na sua vida, novos convites, né? Ou contratos de trabalho podem surgir. É uma lua positiva para vocês no geral. Só que, como eu falei, as relações podem passar por instabilidades, vocês podem ter cobrança no âmbito familiar, principalmente para quem tá casado, ou pode ter também uma preocupação com alguém da família. Como Vênus segue retrógrada, né? Pode ser um momento de verdades vindo à tona também, então existe algumas situações limite, né? Um vai ou racha, principalmente alguma relação de namoro, enfim, de relacionamento amoroso, tá? Dia 20 o Sol entra em Aquário e aí você vai ter mais conexão com seus amigos, você pode rever pessoas que você não via há algum tempo, você pode querer também se dar uma isolada, caso você não tenha viajado ainda, você pode querer estar em contato com a natureza, enfim. Só cuidado com o descuido aí de compromissos, situações importantes, querer se libertar de tudo que é chato, de tudo que você não quer mais e aí entrar num modo não quero saber, não estou interessado e aí ficar se esquivando das responsabilidades, que também não é muito do feitio dos capricornianos, porém é muito planeta em Aquário, trazendo para você uma grande soltura de tudo, então é importante que você também encontre o seu equilíbrio, tá? Cuidado com inseguranças também, caso as relações não estejam muito bem, você pode ficar um pouco mais inseguro. Marte vai entrar em Capricórnio dia 24 e a Lua vai minguar em Escorpião dia 25. Isso traz para vocês mais estabilidade depois de um período do tipo, ai, agora eu vou ter que voltar, né? Colocar minha cabecinha no lugar, porque deu esse Mercúrio retrógrado, você ficou um tanto quanto mais voltado para suas questões, mais desconectado um pouco do mundo. E aí quando Marte entra em Capricórnio, parece que o mundo volta com tudo, as responsabilidades, as cobranças. E aí você de volta. Só que você tá como Marte é um planeta de força, de guerra, então você fala, ok, vamos lá, eu tenho que resolver isso. Como a Lua vai minguar logo
logo no dia seguinte em Escorpião, você fica realmente com muito foco para resolver o que tiver que ser resolvido, para tirar da frente problema, então você se torna um rolo compressor para resolver as coisas, tá? Realmente você consegue dar cabo de muitas coisas de uma vez só. Quando Mercúrio sai da retrogradação, a sua parte financeira também dá uma melhorada, mas ao mesmo tempo você pode dar uma olhada, ver o rombo que tá, né? Ou a situação complicada que ficou aí ao longo do mês, que teve altos e baixos, teve ganhos, mas também gastos. Então, quando Mercúrio sai da retrogradação, você pode realmente começar a se estabilizar novamente, ter uma entrada de fevereiro mais tranquila. Dia 29, Vênus sai da retrogradação também, isso te estabiliza também nas questões das relações e você pode ter conversas extremamente importantes nessa área da sua vida. Pessoal, ótimo mês para vocês, um beijo e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o mês de janeiro para os aquarianos. Gente, eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga e janeiro começa com uma lua nova em Capricórnio, dia 2, e Mercúrio entrando em Aquário nesse mesmo dia, né? Tudo isso para os aquarianos traz assim um início de ano com muita força, né? Com muita necessidade de vocês manterem seu autocontrole e desapegar de coisas que não são tão importantes, porque o mês já pode começar extremamente caótico e uma sensação já de cansaço logo de cara. Na primeira semana, uma vontade de voltar para o ano passado. Então, para vocês não quererem fugir e se enfiar embaixo da cama, é imprescindível que os aquarianos consigam se organizar, manter o foco nos projetos ou, como o Mercúrio está entrando em Aquário, buscar se planejar e buscar ter projetos de vida, né? Buscar sonhar novamente, buscar se colocar de uma forma a realizar, porque essa lua nova em Capricórnio, ela traz essa potência dos sonhos para vocês, mas tudo isso é muito sutil, é subjetivo, o lado emocional pode te levar a ter sonhos meio que fantasiosos demais, pode te levar à fuga da realidade, então vícios e outras coisas podem vir à tona. Então às vezes, em vez de colocar a mão na massa e trabalhar por alguma coisa nova, a gente acaba indo para um caminho de escape, né? Porque é o que a gente às vezes faz, né? Não é só os aquarianos, não. Cada um tem os seus momentos. Então, para não ir para um caminho de é janeiro, é calor, é carnaval, é férias, não sei o que, não vou fazer nada, porque isso pode acontecer, é importante que vocês tenham esse autocontrole e esse foco em algo que vocês realmente querem construir, ainda que seja difícil, ainda que seja desafiador. Tá? É importante também para os aquarianos, nesse início de mês, assim, de ano, fazer um check-up, cuidar mais da saúde e também da saúde mental e espiritual, né? E a espiritualidade aqui não tem nada a ver com religião, mas com a fé, né? E com ter essa conexão com algo mais bonito e maior. Então, não importa se você olha para o céu, se você olha para onde que você se conecta aí com o divino, o seu divino dentro de você, isso também vai estar muito ativo, porque é importante você ter essa força, essa âncora dentro de você, porque senão também o mês vai te levar para caminhos e escolhas muito estranhas, muito complicadas. Você pode cair em golpes, em mentiras, em trapaças, ou você realmente se envolver com pessoas que não são éticas, que não são bacanas, enfim. Então fica já uma dica grande aí para vocês fazerem a reflexão de vocês, porque vai ter esse momento, né? A gente vai chegar lá. Então a consciência e o foco, super importante. A lua crescente que a gente tem em Áries, dia 9, vai se conectar com Marte, que tem em Sagitário, então essa lua é boa também para vocês, ela traz mudanças aí nos seus projetos, vocês podem realmente fazer mudanças, né? A corrigir alguma coisa no meio do caminho, desapegar de outras e, enfim, afunilando para tomar uma decisão bem focada, né? Então, assim, a sua comunicação tá super ativada, só cuidado com a agressividade, a impaciência, que faz com que você, às vezes, acabe se desvencilhando um pouco, assim, das pessoas, e você tem que perceber que as pessoas são importantes, né? Você não é uma ilha, é importante se relacionar bem. Essa alunação é muito boa para você se organizar, aquariano, no geral, né? Porque a sua mente vai estar mais focada, mais clara. Então, assim, novas parcerias podem surgir, inclusive com algum amigo, mas é como eu falei, não adianta você ficar querendo ser o dono da verdade ou ficar colocando ordem para Deus e o mundo. Se você não tiver a capacidade de socializar, de ceder, de ser flexível, aí essa alunação que tinha tudo para te levar para um caminho de mais organização, de foco, né? Que no começo do mês pode já ter sido um pouco difícil, você
você já perde essa potência aí dessa lua em Áries, tá? Dia 14, Mercúrio entra em retrogradação no seu signo. Pronto. Então aí é um momento que, se você não tá tomando as decisões e fazendo as escolhas corretas, é um momento que as reflexões elas vão vir com muito mais intensidade. Então pode ser até um momento meio, não vou falar essa palavra depressivo, mas meio melancólico, né? É importante que você tente levar esse período aí, que são 12 dias, né? Do dia 14 ao dia 26, com uma certa leveza, né? Refletindo sim, mas com certo desapego, buscando tomar consciência das coisas que realmente importam, das amizades que realmente você pode contar. Então, essa retrogradação de Mercúrio, ela vai trazer para você inúmeras mudanças também, onde você consegue ver as coisas com muito mais humildade, com muito mais simplicidade, aquarianos. Então, assim, mudanças de dentro para fora acontecendo, tá? Reflexões e planejamento ainda em projetos. Então, você ainda tá projeto no sentido geral, de trabalho que você tem, algum projeto pessoal, projeto, até projeto de relacionamento, até um relacionamento é um projeto, né? O que você quer desse relacionamento, dessa família, desse namorado, enfim. É importante você também tirar uns dias aí nessa temporada de Mercúrio retrógrado para você não se deixar levar pelo caos, né? Pelo automático, pelo dia a dia que te assalta, e quando você viu, acabou o mês e você não fez nada. Então é importante também você ter uns diazinhos para, nem que seja uma hora por dia, para você se olhar para sua vida, não se deixar levar pelo automático, né? O tempo todo tentando se conectar com aqui e agora, com a vida, com a sua realidade, para você poder mudar a sua realidade. Primeiro passo para a gente mudar a nossa realidade é se conectar com essa realidade. Se você ficar viajando no tempo e espaço, sonhando acordada, ou vendo novela o dia inteiro, ou sei lá o que, você não tá focada na sua realidade e você tá muito menos conectado com a sua vida e fazendo jus da sua força mental, criando e materializando seus sonhos na sua vida real, porque você tá vivendo em outro lugar. Então, esse janeiro, ele traz esse despertar para o aquariano. Dia 20, o Sol entra em Aquário e isso faz com que você possa ter esse despertamento também da sua força, do seu brilho pessoal, da sua autoestima, de você realmente ter que olhar para você, de ver que você não está organizando o seu tempo e sua vida como você quer. Então, esse Sol em Aquário é como se tivesse via luz, né? E aí você tem mais vitalidade. E isso tudo, por consequência, traz mais popularidade para você. Então aproveite esse momento para você expor as suas ideias, se expor mais. Se você estiver buscando uma relação, é um momento certo para você sair mais com seus amigos, para você, enfim, conversar aí nas redes, tá? É um momento ótimo para isso. Quando Marte entrar em Capricórnio dia 24 e a Lua vai minguar no dia 25 em Escorpião, já volta a ser um momento desafiador, não vou dizer ruim, né? Que não existe nada nem bom nem ruim, é um outro momento desafiador, porque você pode se desanimar achando que as coisas que você está fazendo não está indo rápido, então porque não está indo rápido não vai dar certo. Então, só que tudo isso é falta de fé, né? Porque se você ficar nessa consciência, você não despertou nada do que eu falei lá atrás. Então, se der esse baque, essa tristezinha, essa coisa, essa desanimação, esse desânimo, que essa palavra nem existe, né? Esse certo desânimo, lembra que você tem que ter paciência. A paciência é um processo, é uma virtude e faz parte do processo, né? Nada também vai dar frutos tão rápido. Às vezes a gente tem que ter esse tempo, esperar o tempo das coisas, tá? Esse período de Marte, Lua minguante, é super desafiador porque neste momento é que os aquarianos podem cair em conversas milagrosas, golpes, gente querendo trapacear, puxar seu tapete, você querendo se fazer muito de bonzinho pros outros, ou querendo conquistar alguém, ou enfim, você desconectou de você e do que você tem para fazer, alguém pode, né? Então, muita atenção para esse período, para não cair em golpes, não cair em promessas mirabolantes e nem ficar estagnado na carreira. Continue trabalhando, continue persistente, continue deixando as coisas fluírem, porque elas estão indo. É só uma sensação de que estagnou, mas não estagnou. É o seu cansaço que pode estar fazendo você ficar meio confuso, porque você só precisa descansar, aquariano. No dia 26, Mercúrio finalmente sai da retrogradação e isso vai dar uma animada, né? No dia 29, Vênus também sai da retrogradação e volta ao seu movimento normal. Momento que você retoma mais ânimo e fé nas coisas, tá? Principalmente na parte financeira e profissional. Então é importante você retomar, talvez você nunca tenha soltado, nunca tenha abandonado, mas retomar essa organização que você conquistou
lá no começo do mês e que pode ter dado uma bagunçada ao longo do mês. Então, reconquistar essa organização e retomar seus projetos e suas metas, só que fazendo mudanças e adaptando com coisas mais criativas. Então, essa Vênus voltando ao seu estado normal, você pode ter uma clareza do que realmente precisa ser modificado para que as coisas avancem mais rapidamente como você gostaria, tá bom? Um beijo, ótimo mês para vocês e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o mês de janeiro para os piscianos. Piscianos, ó, janeiro começa com uma lua nova em Capricórnio no dia 2. Essa lua vai acontecer no grau 12, tá? E isso traz para vocês muita criatividade e novas ideias, tá? Um bom momento para vocês trabalharem em equipe, buscar parcerias, né? As amizades estão super potencializadas e vocês vão se sentir muito felizes, assim, em comunidade, em grupo, né? Solidão é algo que vocês não vão ter muito em janeiro. Só cuidado com os excessos, né, de festas, eventos, compromissos, né? Mercúrio vai entrar em Aquário também nesse mesmo dia e ativa o fluxo de acontecimentos. Então você vai sentir assim que tá tudo meio caótico, tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Por um lado você vai ficar feliz, mas por outro você vai ficar agitado demais, um pouco ansioso e desorganizado, tá? Coisa que os piscianos já são tanto quanto desorganizados. Então você imagina, não vai conseguir ter controle de tudo. Eu sei que vocês não são os controladores do zodíaco, né? Muito poucos, alguns sim, mas nem a maioria não é. Mas assim, é muita tranquilidade nesse momento de abrir mão do controle e deixar as coisas fluírem. Só que realmente vem um excesso até de dúvida, porque por tantas coisas ao mesmo tempo, vocês não vão conseguir escolher. Então vocês vão acabar deixando algumas coisas em stand-by para resolver depois, ao longo do tempo. A lua crescente, que vai acontecer em Áries no dia 9, vai se conectar bem com Marte que está em Sagitário. Então assim, você fica nesse momento mais disciplinado, com mais consciência do que você quer realizar. Então essa lua em Áries, ela te dá uma direcionada, só que você pode ficar um pouco territorialista, cuidado com a agressividade, né, assim, ou autoritarismo de querer, né, até então tava tudo meio que fluindo, você tava de boa, de repente você começa a querer agitar todo mundo, querer fazer tudo do seu jeito, e todas as pessoas vão ficar assim, nossa, o que aconteceu? Né? Da onde a pessoa veio, né? Estacionou da nave e agora tá aqui, querendo entender tudo que tá acontecendo. Então as pessoas vão ficar um tanto quanto incomodadas com esse seu jeito de repente de querer fazer tudo e se conectar com tudo. Então é importante você usar esse seu poder de liderança que vai estar grande, mas com amorosidade também, gentileza, tá? No geral também pode ser um bom momento para você viajar ou para você retomar algum projeto que você queria muito, realizar um sonho ou pôr em prática algo que estava apenas no mundo das ideias, tá bom? Dia 14, Mercúrio vai retrogradar em Aquário e aí as coisas que você estava organizando, planejando e querendo fazer tudo do seu jeito, de repente esse Mercúrio entra em retrogradação, nada mais sai do seu jeito, você começa de novo a ser surpreendido pelo destino, né? Diariamente a sensação é que tudo tá borbulhante, inclusive você. Então você vai ficar muito cheio de altos e baixos emocionais, você vai ficar mais intuitivo, mais criativo. É importante se conectar com a sua fé também, de acreditar que as coisas vão dar certo, né? Mesmo que você não esteja fazendo tudo, estando presente em todos os lugares, confie e vai, né? É importante você ter essa postura, porque se você ficar numa desconfiança e numa preocupação, pisciano, você vai ter uma estafa, vai ter um colapso, vai ter um ataque cardíaco. Não vai conseguir, tá? E isso pode vir à tona muito forte na lua cheia, que a gente vai ter em Câncer no dia 17, porque você pode ter de fato uma crise de ansiedade, você pode ter de fato um excesso de drama, né? Questões infantis, assim, você ter um comportamento até um pouco inusitado, temperamental demais, e aí brigar com as pessoas, né? Não brigar nas relações amorosas, nos relacionamentos, chutar o balde, ficar com ciúmes ou ficar, enfim, ciumado de qualquer coisa. Cuidado, não concordar com as ideias dos outros, enfim. Então essa lua cheia em Câncer, ela é extremamente difícil e que você vai estar vindo já nos altos e baixos emocionais, e essa lua cheia, ela, né, faz com que muita coisa na panelinha de pressão venha à tona. Então, se você não conseguir dialogar com
falar suas emoções, colocar para fora o coraçãozinho, mas de uma forma tranquila, você realmente pode se sentir de um jeito não positivo, ficar melindrado, ficar angustiado e até entrar em Vênus estará retrógrada ainda, né? Em Capricórnio, não esqueça. E aí você pode ter uma briga feia com alguém que você gosta muito, tá? No dia 20, o Sol ingressa em Aquário. Então, de novo, se as coisas emocionais já não estavam indo bem e o Sol ingressa em Aquário, aqui para os piscianos um prato cheio para fuga, vício, excessos, né, de festas, escapismo, ficar se enfurnar em coisas que não são tão boas, mas que leva a mente para um estado de libertação, porque às vezes a gente não quer pensar. Por quê? Porque Mercúrio ainda está retrógrado, exigindo um processo de reflexão, mas às vezes a gente não quer ver, não quer saber. Então, recomendo aqui que vale a pena conversar com alguém, se conectar com amigos, falar de novo, colocar para fora e aproveitar toda a criatividade que veio da lua nova para vocês, que vocês estão extremamente intuitivos e criativos, para colocar suas ideias em prática ou se planejar para os próximos passos, né? Quando Marte entrar em Capricórnio dia 24 e a lua minguar no dia 25 em Escorpião, pode fazer com que você tenha mais direcionamento. Se você estava se planejando, se organizando, ainda que estava tudo caótico à sua volta, você se fechou no seu mundo e está se planejando, está estudando, está fazendo o que você precisa fazer, quando essa lua minguar em Escorpião, você vai conseguir ter mais calma, as suas emoções estabilizam, né? Você consegue ver as coisas com outra ótica, porque no dia 26 Mercúrio sai da retrogradação. Então é como se você conseguisse emergir da onde você estava, é como se alguém tivesse colocado você no fundo do oceano e aí alguém te tira de lá num guindaste e você fala, nossa, agora estou vendo as coisas. Então aproveita essa lua minguante para você refletir, para você ficar um pouco sozinho, você vai até estar sentindo falta de ficar um pouco sozinho, para conseguir entrar num consenso aí com as suas relações, e aí tem uma melhora. Inclusive quando Vênus sair da retrogradação, você tem uma melhora das relações, você consegue ter mais estabilidade. Então essa lua minguante, que é a última semana do mês de janeiro, você já tem uma melhora. Só que é importante, como eu tô falando, perceber que os altos e baixos emocionais estavam acontecendo, você não estava na clareza mental total, você estava tendo ações exageradas. Então pode ser que se você ultrapassou o limite, foi agressivo ou falou coisas que não deveria ter falado, você vai terminar o seu mês de janeiro com vários arrependimentos, porque quando sair tudo da retrogradação, você vai conseguir ver com mais clareza que você enfiou o pé na jaca, que você falou coisas que não deveria ter falado. Então, antes que você fique num arrependimento, procure buscar o seu autocontrole ao longo do mês, porque tudo tem que fluir, tudo tá caótico, mas você tem que estar conectado com as suas emoções, piscianos. Vocês têm que estar dentro, né, no controle aqui do coraçãozinho. O resto das coisas vocês não vão conseguir controlar, mas a vocês mesmos, sim, né? Pelo menos isso deveria ser o que vocês deveriam fazer. Mas a gente sabe que não é fácil a gente ter autocontrole sempre. Então, claro que os altos e baixos emocionais podem de fato acontecer, mas que não seja tão grave, que seja algo tranquilo para administrar no pós-retrogradação no fim do mês, tá bom? Um beijo, bom mês de janeiro para vocês e até o próximo vídeo.